Paraíba apresenta João Cláudio no Meio. Tá, para a gente aquecer, né? A etimologia da palavra, de onde vem? Certo, eu posso ver aqui. Eu acho que onde tem abarrotamento, tem ser humano, né? A gente se bagunça todo para poder se organizar, para trabalhar, para viver. É isso? A gente tem que desenvolver? É isso que você tem que desenvolver. Então, acho que é algo nesse sentido. Você começou bem, não, você começou otimamente. Então é Aí isso. você vai desenvolvendo um pensamento a partir daquilo ali. Uhum. E vai dizendo coisas que você considera necessárias dizer sobre o seu trabalho. Ok. Toda a trajetória que eu tive dentro do audiovisual foi um grande abarrotamento mesmo. De vir para cá, para Teresina, nasci em São Paulo, vim aqui para fazer o que a gente chama de freelancer, né, de 3 meses aqui, de câmera. E eu me apaixonei pela cidade, já vivo aqui há 8 anos, comprei uma casa aqui, então já estou no meu processo de naturalização teresinense. E nisso veio a produtora Alecrim, que é nada mais é do que a formalização do que eu sempre fiz nesses 8 anos aqui, que é chamar parceiros, amigos para fazer o audiovisual na publicidade. Então, a gente desenvolve tanto para on quanto para off, com uma linguagem bem inclusiva, bem criativa e com foco em mostrar de uma forma mais humana, né? Tanto projetos, empresas, pessoas. Então é mais ou menos nesse sentido. Que nesse abarrotamento todo, a gente encontra um nicho, um foco que está sendo um processo bem divertido e bem prazeroso. Dentro do mercado fechado, em que 2 ou 3 empresas grandiosas dominam 90% da fatia de um estado pobre que não investe muito em publicidade, e nem na geração de audiovisuais, de filmes culturais. Qual tem sido a dificuldade de ocupar espaço? Eu acho que tem surgido novas oportunidades, né? A gente não vê mais como essas grandes... Assim, indiretamente existe, né? Essas grandes empresas ainda na mão, né? Obrigada. Essas grandes empresas com os grandes recursos na mão, mas com as novas funções que têm surgido, os novos nichos de mercado, a gente encontra novas possibilidades de fazer audiovisual. Então, por exemplo, recentemente a gente atendeu um cliente que era uma solução tecnológica para pagamentos de vendas na internet. Assim, é um recorte muito específico, mas que precisa de divulgação, né, tanto na internet como em eventos. E a gente desenvolve isso e consegue atender. E também a gente não se limita só a Teresina, né? Por exemplo, a Alecrim Produtora, ela é uma agência 100% remota, 100% digital. Então a gente consegue contar com parceiros e colaboradores não só aqui em Teresina, né, a gente tem uma grande parte, mas também fora dele, como clientes também fora do estado. Então, esses novos recursos que a gente tem agora possibilitam novas possibilidades de fazer.
Você acha que o futuro dessas grandes empresas publicitárias, essas que têm e o modelo tradicional, a área de criação, a área de comercial, a área de produção e tal, a tendência é que elas acabem? Não, acho que elas se transformam, né? Elas vão terceirizar muita coisa, não vão ter um grande quadro de funcionário e tal, mas vão terceirizar, vão entregar na mão desse grupo isso, uma coisa assim. Existem formatos que vão transformar departamentos, né? Que eu acho que primeiro era a internet que assustava, né? Agora é a inteligência artificial que assusta todo mundo, acho que vai substituir o trabalho das pessoas, mas eu acho que vão ser readequações, né? E eu acredito que essa transformação pode ser de departamentos de grandes empresas, como realmente funilar e levar isso para empresas terceirizadas. Eu acho que isso tem aumentado muito, né? Então, é só uma questão de transformação de mercado. Quando eu vejo a palavra trabalhoada, que você aceitou muito bem, quer dizer, você está cheio de trabalho, não? Tem surgido trabalhos, mas eu digo não só quantidade, mas da qualidade deles, né? De conteúdos muito interessantes para ser feito. E com isso a gente tem um envolvimento maior, né? Um prazer maior em fazer eles. Qual é o seu interesse maior, o desenvolvimento tecnológico ou o campo das ideias? É difícil responder isso. Eu acho que eles estão entrelaçados. Eu sempre fui muito ratinha de tecnologia. Então, é um lugar que me interessa muito. Mas com a vinda da Alecrim, eu acho que também o campo das ideias e, sobretudo, o campo humano é o que tem sido grande destaque. Então, para além de um vídeo, tem uma pessoa tanto atuando como a pessoa que está assistindo. Então, a gente precisa entender, né? Precisa entender, sobretudo, como ela pensa, como ela age, para produzir bons conteúdos. E o conteúdo bom é consequência disso. Então, acho que isso que ultimamente tem me interessado mais. Na sua forma de ver o mundo, a urbe, o mundo urbano, as culturas regionais, a antropologia das regiões, a mentalidade das regiões que no Brasil mudam, o que liga São Paulo a Teresina? Foi uma questão pessoal mesmo. Eu tinha amigos aqui, vim visitar, conheceram o meu trabalho. Do trabalho veio a oportunidade de vir para cá e aí fiquei. Mas deve haver alguma semelhança ou dessemelhança? Semelhança, eu acho que aqui as pessoas... Era uma coisa que eu buscava muito, o calor das pessoas, né? Não só a questão climática, assim. Parece clichê, né? Mas era uma coisa que eu buscava muito, o contato humano, né? Essa correria de São Paulo me fazia não ter uma conexão mais profunda com as pessoas. E aqui, através dos meus amigos e das pessoas que eu fui conhecendo, isso trouxe uma proximidade muito grande e uma possibilidade de mercado também que uniu as duas coisas. Então, acho que essa foi a ligação São Paulo-Teresina. E o que lhe faz falta de São Paulo? O que faz falta em São Paulo? Mobilidade. Não, o que você sente falta de lá? De lá? De lá. Sim, da mobilidade. Mobilidade urbana? Sim, exato. Com um trânsito caótico? Sim, mas a gente consegue transitar num metrô, enfim, eu não preciso tirar carteira de motorista para poder me... Teresina realmente é uma cidade sem mobilidade. Exato. Não há gente caminhando na rua. Para você ter noção, eu fui obrigada a tirar uma carteira de motorista aqui, eu não tinha. Né? Não há Com calçadas em Teresina, já notou? Exato. Não há táxi, não há Uber, não há ônibus. Não há ninguém caminhando na rua porque há um medo de ser assaltado. É uma cidade sem mobilidade. Exato. Depois de 32 anos, eu não tinha carteira de motorista porque eu não tinha necessidade. Eu sempre me locomovia a pé e com transporte público. E aqui eu me senti obrigada a tirar. Agora até que eu estou gostando disso, mas... No Rio e São Paulo tem gente na calçada. Exato. Tem testemunha, tem...
Mas isso é um fenômeno de uns 5 anos para cá, aqui em Teresina. Seria bom, né? Uma cidade mais caminhável. Pois é, mas há uma mudança de mentalidade. A forma como São Paulo foi colonizada, por quem foi colonizada. E aqui, embora São Paulo seja a cidade mais nordestina do Brasil. Então, eu digo, qual a principal diferença? Eu não consigo achar uma resposta para isso. Eu acho que vem uma questão mesmo estrutural, de gestão. Você não vê no povo assim uma ingenuidade? Um povo tão acessível, tão gratuito, que é capazes de fazerem gratuidades, de favores, e não há, que passa por uma ingenuidade ainda. Em São Paulo, no Rio, tudo é pago, tudo. Sim, mas Até o tempo que a gente gasta. pode até passar uma ingenuidade, mas elas são insubestimáveis. Pois é, mas passa isso. Pode até, quem vê pode até presumir isso, mas é insubestimável isso. Você queria ter mais tempo para viver ou para ver filmes? Isso é uma dualidade mesmo, que eu penso todo dia. Vou fazer filmes, ver filmes ou viver. A gente tenta conciliar, né? Entre a gente brinca, entre um render, que é o processo de renderizar o vídeo, né? Exportar o vídeo do computador, entre um render e outro a gente vive. Entre um render e outro a gente tenta viver. Que um grande ator italiano, ele disse, eu queria ter 2 vidas. Uma para ensaiar e outra para encenar. Ele nem queria uma para viver. Ele totalmente louco, né? A vida dele já era o set da gravação, que era ator de cinema. Mas eu acho que tem uma mentalidade diferente agora do modo de trabalhar, né? Eu comecei muito com fotografia, né? Foi minha formação inicial, direção de fotografia. E com a pandemia, né, a gente ficou mais recluso, eu entrei de cabeça na pós-produção, na edição. E com isso trouxe coisas muito interessantes de aprendizado, mas também foi um desafio muito grande para o psicológico mesmo, porque o editor ele fica muito tempo isolado ali. Não é um trabalho coletivo, geralmente. É um trabalho que você está lá sozinho, editando, cortando. Exige uma concentração muito grande. E as demandas na pandemia aumentaram muito, né? E com isso, se você se isola muito, é muito perigoso. Você entra num lugar muito perigoso assim, para o psicológico. Então, eu acho que também a gente já tem uma consciência maior de conciliar a vida com o trabalho, né? E a geração Z agora, então, meu amigo, veio com tudo aí para repensar várias formas de se trabalhar, que existe também ao lado da vida, do ócio também, que é importante. Enfim. Você fala o ócio criativo? Ócio criativo, mas sem na intenção da criatividade. Ela vem sozinha, né? O ócio criativo do Domenico De Masi? Me explica, Domenico De Masi. Domenico De Masi é um intelectual italiano que surgiu nos anos 90, 2000, que defendia uma forma de trabalho ocioso. Um dos mais importantes intelectuais da atualidade. Suas ideias, que contrariam a cultura da competitividade e idolatria ao trabalho, ganharam projeção nas páginas do livro O Ócio Criativo. Domênico defende o tempo livre como fonte de criatividade e bem-estar, um conceito que começa a ser adotado em regiões mais desenvolvidas do mundo. Eu acho que também a coletividade agrega muito também. Você compartilhar, a ociosidade é importante, mas o compartilhar é bom, acho que agrega ideias e assim a gente faz. Aqui tem oferta para quem gosta de economia. Vem correndo aproveitar. Lavadora automática 9 kg, 159,90 mensais. Refrigerador 260 litros, 269,90 mensais. Smart TV 32 polegadas, 134,90 mensais. Bicicleta Houston Aro 26, 86,90 mensais. Super ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Paraíba, aqui tem. Que eu fiz parte de uma produção, que é um documentário sobre o Banco do Nordeste, sobre pequenos investimentos feitos por pequenos agricultores, casa de farinha, moagem, que eram financiados pelo Banco do Nordeste. As locações eram feitas no interior do Maranhão, e eram de madrugada, à meia-noite, não tinha horário.
em que os câmeras eram mineiros, a produtora era cearense, a editora era carioca, o roteirista era piauiense e maranhense, a produção executiva era de um paulista, a pós-finalização era de um gaúcho, o tratamento do som era de um paulista, e eu estava contratado como consultor e tive que trabalhar de tudo, de redator a ator, porque essas mentalidades eram diferentes e elas não conseguiam traduzir, dentro da antropologia nossa, do nosso espaço, o conteúdo que queríamos que fosse absorvido. Então, para você trabalhar só com os outros, como é que é isso? Uma experiência incrível, né? Eu e o Wesley, a gente já teve a oportunidade de, né, e também, meu Deus, nós três, a gente trabalhou documentário juntos, então, para mim, são um dos momentos mais gratificantes no processo de produção audiovisual, porque é uma troca muito viva e intensa, né? E, recentemente, também, rodei um filme com a amiga Tássia e também foi nesse formato, assim, gente de Minas, São Paulo. Tássia Biapino? Não, Tássia Araújo. Biapino é de outra geração, é da minha geração. E aí, nessa produção da Tássia Araújo, a gente encontrou gente também de todo canto, né? Gente de São Luís, gente de Minas, de São Paulo. E aí é muito curioso, assim. E eu acho que, até repensando agora que a gente conversou antes sobre trabalhar e viver, isso é parte de viver também, né? A gente, como é uma produção muito coletiva e muito extensa, a gente vive muito ali com aquelas pessoas, é uma troca muito, muito bacana. Olha para trás. Olha para trás Pra de cá? você. O que você vê? Livros? Livros. São incompatíveis com a geração do audiovisual? De forma alguma. Você se interessa por livros? Eu gosto muito de adaptações, não vou mentir. Você lê? Eu gosto mais de vídeo. Você tem a disciplina de ler? Eu tinha mais. Agora, editando muito, faz muito tempo que eu não pego um livro. Sim, mas que quando você tem um livro, um clássico adaptado, então está meio caminho andado. Você está na geração audiovisual, vai dar muito menos trabalho, não é isso? Exato, exato. Para quem vê, né? As pessoas elas liam livros porque não haviam filmes, né? Sim. Não, a gente... Mas são habilidades diferentes, né? Eu acho que a gente não pode abrir mão... São linguagens diferentes. Então, Sim. você pode ver um filme, uma obra de Grande Sertão Veredas, adaptado pela Globo, aí nos anos 90. Eu tenho em casa DVD. Eu tenho muito DVD e vejo muito DVD e vejo sempre os mesmos. Não me interessa nada novo. O que vocês fizerem de novo não me interessa. Mas digamos que eu vá ver e nos 3, 4, 5, 6 primeiros minutos eu me interesso, aí eu assisto. E se for muito bom, eu assisto novamente. E posso assistir 3 vezes seguidas e assistir 100 e continuar assistindo, revendo, sempre vou ver alguma coisa diferente. Há filmes em que eu vi 100 vezes. Poderia dar um exemplo, Amadeus, um filme dos anos 80 que traz a saga do compositor Mozart, um filme Gandhi, que eu vi no cinema. Haviam 2 cinemas aqui na cidade. Um para o filme pornô, na Praça Pedro II, e outro para o filme de arte, na Coelho Rodrigues, que é o Cinema Royal. Eu ia aos 2. Extremamente constrangido, eu ia ao pornô, e muito envaidecido e exibido, eu ia ao filme de arte, porque era um status. No filme pornô, eu encontrei com um colega que era seminarista. Então, me escondi dele. Ele imediatamente me viu sem que eu visse que ele me viu. Então, instantaneamente, se escondeu de mim.
Mas o cinema, que ainda hoje está lá, o Cine Rex, ao lado do Teatro 4 de Setembro, é um prédio Art Deco lindo, né? Ele tinha o primeiro e o segundo andar, então ele subiu pela escada pelo lado direito para se esconder de mim. E eu imediatamente subi pela escada pelo lado esquerdo para me esconder dele. E nos esbarramos lá em cima. Foi inevitável o esbarrão. Nós éramos 2 seminaristas e que, pelo menos diante da comunidade, nós tínhamos um comportamento super hipócrita de santos. Então foi inevitável o encontro. Eu falei para ele, eu vim, pensei que tinha história. Esse filme não tem história nenhuma, é uma coisa imoral e tudo. Ele falou, pois é, eu achei também que tinha que coisa, vamos para a missa, vamos. Aí saímos e fomos para a missa de São Benedito. No outro dia eu esperei que ele não viesse e fui ver o filme. Eu sou da geração audiovisual, quer dizer, eu, vendo o audiovisual, eu vou ao livro. Para ver lá, olhar, tirar dúvidas. O Nome da Rosa, em 1986, eu ia fazer 20 anos. Foi o grande clássico do intelectual italiano da moda, falei ainda agora de Domenico De Masi, nessa época era Umberto Eco. Ele faz a recriação de um mosteiro no século XII. É um dos filmes mais notáveis. E é uma sequência de mortes dentro do mosteiro, porque os mosteiros copiavam e guardavam livros antes da invenção da imprensa. A imprensa só vai inventada em 1500. A imprensa, na época, era como se fosse uma revolução como a internet hoje. Por exemplo, quando houve a reforma protestante, o Papa mandava queimar os livros de Lutero, mas em uma semana tinham 40 mil impressos, porque havia imprensa de Gutenberg. Os que tentaram reformar a igreja antes da imprensa não tinham sucesso, porque aqueles livros eram copiados durante anos, centenas de anos, copiados um por um e guardados no lugar, para que quando houvesse uma invasão bárbara na Europa, eles não se perdessem. Essa foi uma das grandes funções da igreja, os mosteiros e as bibliotecas, né? Uma das grandes funções da igreja na Idade Média, que a gente só pensa na Inquisição. Mas essa foi o... Então eu faço parte da geração do audiovisual. Então o meu interesse pelo audiovisual é para eu ler um livro do Graciliano Ramos, o filme me ajuda muito. Aí do filme eu vou ao livro. Indo ao livro eu tenho uma leitura, é uma outra forma de linguagem, outro contato. E geralmente os escritores reclamam muito de sua obra quando adaptada para outro gênero, porque eles fizeram uma violência contra a minha obra, porque o gênero é diferente, não se pode fazer no cinema, com o tempo do cinema, o que está no livro, né? Como seria numa novela, uma coisa mais demorada. Mas quer dizer que você, em casa, tem livros. E os livros são de cinema? São de cinema, também são de arte. Também eu gosto muito de diário de viagem. Sou apaixonada, na verdade, gosto muito de diário de viagem. Mas confesso que ele está um pouco desatualizado, não tenho lido muito, assim. Eu acho que o último que eu vi foi a autobiografia da Rita Lee. Da Rita Lee? Sim, gosto muito da personalidade dela. E é isso, assim. Agora que, né, os processos de pós-produção diminuíram um pouco, né, para a gente, eu estou agora voltando a ver filmes, porque há muito tempo não estava vendo filme, né? E é isso, assim. Você é muito jovem, mas até agora, qual foi o seu filme preferido? Ai, não faz essa pergunta, não. Filme preferido? O filme que você mais viu, assim?
Não, o filme que eu mais vi, eu era pré-adolescente, comédia romântica, assim, de repente 30. Acho que é o filme que eu mais vi. Mas o melhor filme... Preto e branco ainda. Não, não era preto e branco, não. É filme dos anos 2000. Eu amava comédia romântica. Antes de eu fazer filme, eu ficava vendo os making-offs que tinha no DVD, sabe? Você colocava lá no menu, tinha a parte sempre do making-off que tinha o depoimento do diretor, do produtor, dos protagonistas. Ali que eu fui me interessar a ver como é que faz vídeos, como é que faz cinema. Mas melhor filme, é muito difícil. Eu sempre maratonei todos do Kubrick, assim, do Stanley Kubrick. Então, todos eles... De rever filmes, gosta? De rever, gosto. Toda vez é um... Eu acho que no meu nova, caso né? é uma patologia. Porque no caso de rever, porque assim, eu não quero mais amigos. Eu quero conservar os amigos que tem. A maioria já foi até para outra dimensão. Eu não quero novidades, eu estou atolado nos anos 80. Eu digo isso todo dia. Eu não digo isso como lamentação, não. Porque eu não pude fazer nada, fiquei atolado na estética dos anos 80, como era a vida nos anos 80. Eu não me adaptei. Vocês não imaginam para mim a dificuldade de conversar com vocês, porque vocês são pessoas adaptadas. Estão à frente, estão dominando aí o processo tecnológico. Até outro dia, meu telefone celular era aquele de lanterninha. Não. Então, você não tem esse filme preferido, seria esse? Eu acho que isso, apontar todos do Kubrick, eu acho que dá certo como preferido. Eu não sei dizer 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu não quero testar a sua cultura cinematográfica de maneira nenhuma, apenas para movimentar a nossa conversa. Sim. É que é realmente muito difícil escolher um. Você viu O Dia do Chacal? Não. É um filme que trata da tentativa de assassinar o presidente francês Charles de Gaulle. Uhum. Você viu... É o teu preferido? Hã? É o teu preferido? Não, é um dos, mas não é o meu preferido é Cantando na Chuva. Singing in the Rain. Singing in the Rain. É lindo. E O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, interessante. Eu acho a cena do Singing in the Rain dos anos 50, Gene Kelly, sapateando naquela água com leite, que aqui tem leite, porque era para refletir a lua. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain. Domingo, na Rede Meio. Rodada dupla ao vivo. Paração 2025. Às 15h30, direto do estádio Diogão. Bragantino versus Paysandu. E às 18h, direto do Mangueirão, o clássico Duna Luso versus Remo. Muita emoção na quinta rodada do Parazão, aqui na Rede Meio. Todo dia é dia de combate à dengue. Ações simples como caixa d'água bem tampada, vasos de planta com areia, sacos de lixo amarrados, calhas limpinhas, limpar atrás da geladeira, limpar climatizadores, pneus cobertos e sem água, e garrafas e potes de boca para baixo eliminam os focos da dengue. Se sentir febre alta, dor de cabeça, dor abdominal intensa, dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde.
Todo dia é dia de combate à dengue. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Olha como ela tá gata, olha como ela tá linda, mexendo lá embaixo. Bate palma, vem pra cima. Pulando carnaval, confete e serpentina. Carnaval é moda, Moda Paraíba. fazendo sua vibe com criatividade. Moda Paraíba, sua liberdade. Carnaval, Moda Paraíba. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Procurando um lugar para relaxar e se divertir? No Sítio e Balneário Anajá a entrada é grátis. Venha aproveitar piscinas refrescantes, chalés confortáveis, campo de futebol, parquinho para as crianças e a incrível Arena Anajá, perfeita para reunir os amigos e um fraldário. Oferecemos pacotes especiais para confraternizações, aniversários, casamentos e retiros. Sítio e Balneário Anajá, diversão e lazer para a sua família. BR-316, quilômetro 40, 86994532551. Você sabia que ao comprar nas drogarias Ferreira, você começa a acumular pontos? A cada R$6 em compras, você ganha 1 ponto. E não para por aí. Quando você acumula 50 pontos, você recebe R$20 em cashback. É fácil e rápido. Para resgatar seu cashback, basta falar com um de nossos balconistas. E se você ainda não é cadastrado, vá em uma de nossas lojas e cadastre-se. Não perca tempo. Venha para a Drogarias Ferreira e aproveite. O cuidado com o que fazemos cada produto e a qualidade que colocamos em cada detalhe é o que fazemos de melhor para a sua família. Os produtos Rio Maria Alimentos são sinônimos de sabor e tradição, ingredientes especiais que transformam todas as refeições em ocasiões especiais. Estamos sempre presentes e construindo momentos que deixam a vida mais saborosa com você. Rio Maria Alimentos, mais qualidade na sua mesa. Olha como ela tá gata, olha como ela tá linda, mexendo lá embaixo. Bate palma, vem pra cima. Pulando carnaval, confete e serpentina. Carnaval é moda, Moda Paraíba. fazendo sua vibe com criatividade. Moda Paraíba, sua liberdade. Carnaval, Moda Paraíba. É porque mais que qualquer coisa. a manifestação que ela vai para além da poesia, né, da poética, da estética. Não só as coisas ruins, mas também as evidências das formas de interação, de consumo, pessoas banhando. Abelhudo? Tem que ser abelhudo. Para fazer cinema tem que ter muita curiosidade, tem que se meter onde não é chamado. Eu acho que eu comecei pela curiosidade mesmo, não tinha ideia do que era fazer cinema. E na Federal, acho que eu tive um congresso, inclusive, de comunicação, a primeira oficina de cinema. E eu fui entender que isso era uma profissão, assim. Isso já bem tarde, já na vida. Até então só tinha admiração mesmo, mas não entendia. E a partir daí deu o estalo para buscar, né? Porque logo a gente entende que aqui, só na base da curiosidade para fazer cinema, tem que ir atrás do conhecimento, porque ele não vai chegar de nenhuma maneira. Então, eu acho que essa palavra caiu de paraquedas, porque acho que tem tudo a ver assim, com a minha trajetória no cinema, na base da curiosidade mesmo, de buscar e entender que contexto que a gente está, o que a gente pode fazer aqui, como fazer, né, em quem se espelhar, tudo isso está aí posto. Né? Só precisa ter um pouquinho ser um pouquinho abelhudo para encontrar.
Você viu o documentário Esperança Garcia, feito pelo Douglas? Não vi esse. Machado? Quero muito ver, inclusive. Não vi ainda. Foi um filme que me impressionou bastante. Considerei que foi o grande filme do Douglas. Que, enfim, finalmente o Douglas Machado fez o seu grande filme. Mas ele mereceu, ele perseguiu. É um filme para prêmios internacionais, na minha opinião. Esse eu ainda não consegui ver, não tive a oportunidade ainda de assistir. Mas eu quero que você fale mais da natureza de Abelhudo, né? Sem receio. Você está falando para nós. E se exponha. Se entregue. Eu acho que é isso, é um pouco do que eu... Não é isso. Já Fale falei. mais. Eu acho que a curiosidade sempre me moveu, assim, né? Essa coisa de... Porque cinema, primeiro, é uma arte muito elitista, né? A gente que está no meio, a gente sabe. É uma arte muito difícil de entrar se você não é herdeiro, de começar. É uma arte muito cara. É muito cara. As grandes produtoras são todas, né, de gerações, né, de filhos, de herdeiros. Então já começa por aí, é uma realidade muito difícil. Mas, assim como eu, muitas pessoas têm tomado para si essa responsabilidade, né, de mudar isso. E acho que tem a ver com isso, né, de se intrometer onde não, literalmente não é chamado, não é aceito, né. Acho que é por aí, acho que não tem outro caminho, não. A gente tem que se meter mesmo e ocupar esses lugares, né? Que não são nossos, assim, não está posto para a gente. Quais foram os trabalhos que você fez? Só pra dizer que você vai... ali tinha pipa pra desgraça ali atrás. Aonde? Dentro dos matos, cara. Não vai pra lá. Eu vou cortar a tua, tu vai buscar lá. Os caras estavam subindo lá atrás, né? Então, a gente começou a produzir cinema na universidade, né? Ainda pensando TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso. E muito nessa pegada de coletivo, né? Então, dentro do curso de jornalismo, naquela ideia também do documentário expositivo, a gente começou a realizar projetos de um grupo que na universidade a gente precisa, é uma regra, né, do Estatuto da Universidade, você tem que fazer o seu trabalho sozinho, individual, você tem que produzir um documentário individualmente. E a gente pensou em quebrar um pouco isso, essa lógica, e se uniu, formou-se ali um grupo que, né, a gente fundou com esse selo Labicine, que hoje virou uma produtora, mas antes fazia parte de uma comunidade mesmo. E a gente produziu muita coisa, né? E aí, citando, tem o Reação do Gueto, que é um documentário que foi dentro, inclusive, da disciplina da Denise Freitas, né, uma jornalista local, que é sobre um grupo de rap da Santa Maria, né, ativistas. Depois veio Mulheres de Visão, da Milena Rocha, que é sobre mulheres cegas de Teresina. Um também sobre transporte público, né, que é o Vidas em Rotas. Aí veio o meu TCC, que é o Pranto do Artista, que é sobre os últimos 5 dias de um circo de periferia aqui de Timon, que transita nessa região. E aí a gente foi melhorando, né, na técnica, evoluindo também, né, em termos do fazer mesmo, de aprender a fazer, né, nessa prática constante. E a gente fez Cidade Entre Rios, né, que é um documentário sobre um pouco das margens aqui, né, de Timon. Isso tudo está no YouTube? Né? Esses primeiros, sim, já estão disponíveis, que são filmes de 2017 e 2018, né, já tiveram esse momento de circulação em festival, e a gente já disponibilizou, está em algumas plataformas de streaming, também está no nosso canal no YouTube. Cidade Entre Rios eu acho que ele ainda não está, mas ele também está disponível em plataformas de acesso gratuito. Foram alguns curtas, né, muito nessa ideia de fazer
e depois pensar sobre e depois ir evoluindo a cada realização. Emerson, que não tem nada a ver com Emerson, seu nome. Nada, podia ser Gabriel, Pedro, João, Sim. Chico Ciência. Sim. Muda de nome, meu filho. Eu acho que se a gente for puxar um pouco para a poesia do nome, né, quem sabe, né, se a gente for pensar em Emerson, aquele que emerge um pouco, né, que sai desse ponto superficial e sobe para poder falar sobre algo mais, quem sabe, né? Vou ver pelo lado positivo, né? Porque se a gente for olhar o nome mesmo do significado daquilo que a gente pesquisa na internet, significa administrador de empresas. Então não tem graça nenhuma. Qual é né? a sua palavra-chave? A minha palavra-chave é a fome. Né? Fome. E aí eu trago, quando a gente vai pensar em fome, uma coisa que eu acredito que tenha muito especial dentro da minha trajetória é por conta do audiovisual ser muito conectado à fé, né? E a fome, a fé, na verdade, ela é muito alimentada também pela fome, né? Quando é a fome de socorro, a fome mesmo de comida, a fome de possibilidades, a fome de uma série de coisas que significam essa falta. E quando eu falo da religiosidade como algo muito conectado à minha história, né? A Luz Negra, que é essa produtora que é formada por mim, também pela minha esposa, a Marília, ela surgiu dentro do meu terreiro. Né? Eu sou de um terreiro, né, do Centro Espírita de Umbanda Pai Joaquim da Angola e do Templo Cigano da Evelessa Vilã, que são duas. Umbanda? Eu faço parte desse Centro Espírita de Umbanda e desse Templo Cigano. Você é médium? Isso. Incorporador e tudo? Sim, sim. Inclusive, foi dentro de um momento com um guia espiritual, né, que ele trouxe esse encaminhamento, né, que é absolutamente conectado a essa ideia de fome também, no sentido de o quê? De que a Luz Negra veio como esse projeto, com esse objetivo da divulgação da cultura e religiosidade de matriz africana, brasileira e cigana, nessa ideia dessa fome de segurança, dessa fome de informação, porque o Piauí ele é o 4º estado no Brasil que mais violenta as comunidades tradicionais. Ele só perde para a Bahia, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, olha a dimensão dentro de uma realidade onde o Piauí é visto como esse estado de muita fé, né? Mas é uma fé que respeita as outras formas de fé também, né? Então, a Luz Negra surgiu como essa missão de divulgar essas culturas de alguma maneira para que a gente pudesse garantir a segurança, garantir a informação, garantir que as pessoas realmente tenham uma visão nítida, né, sobre o que é de fato esse povo de branco, né? E daí que vem a Luz Negra também, né? A Luz Negra é aquilo que dá o brilho ao branco, né? A roupa branca, né? A roupa branca ela brilha lá na Luz Negra, chama atenção na Luz Negra, né? Além de falar sobre população negra. Então é daí que vem essa questão até mesmo do nome Luz Negra. E quando se fala em fome, né, conectado também à minha trajetória, eu também permeio pela mesma realidade, né, dos meus parceiros aqui, né? Nós não somos pessoas, não somos herdeiros, né? Não somos pessoas que tiveram as coisas entregues, e não tenho nada contra os herdeiros, quero inclusive que meu filho seja, entendeu? Então, nada contra, né? Mas não é uma realidade que nós fomos abençoados, né? Que eu não sei se o termo é abençoado, mas não é uma realidade que foi imposta a nós, né? Mas que foi esse alimento que nos fez também buscar tantas coisas, né? Então, eu, por exemplo, né, eu estudava arquitetura na Universidade Federal e
dentro da arquitetura comecei a fotografia e pouco a pouco fui migrando também para o cinema e para o audiovisual em geral, né? Iniciando a partir da videoarte principalmente. E aí dentro desse processo da minha construção com a videoarte, eu comecei a buscar sempre me alimentar, né? A acabar com essa minha fome, dessa minha gula desse tipo de conhecimento, né? E foi a partir daí que eu busquei métodos de construir essas minhas vivências. Você trouxe, né, aqui algumas coisas muito importantes, né? Trouxe a questão da literatura escrita, né, como esse elemento importante, né, na construção da sociedade. Trouxe também até mesmo essa fala sobre o cinema, às vezes, ensinar mais do que a vida, né? Em geral, os filmes ensinaram mais do que a vida, né? Mas a minha trajetória eu identifico muito como a partir das minhas vivências, onde cada uma delas, a partir dos seus propósitos, que constroem realmente aquilo que me alimentam, né, de fato, né? Então, no momento em que eu iniciei na arquitetura e que ali eu comecei dentro do movimento estudantil, né, dos movimentos sociais, que inclusive eu conheci o Wesley ainda dentro desse contexto de movimento estudantil na universidade, aquilo me alimentou de alguma forma, que era aquela minha fome de guerrilha que eu tinha naquele momento, né? Depois, quando eu saí da universidade, dentro ainda da universidade, fui ter essa fome de conhecimento lá fora com o Ciências Sem Fronteiras, onde eu estudei. Dentro da arquitetura, eu busquei estudar cinema na Itália. Então, foi uma forma ali de eu conseguir me alimentar do que eu realmente queria para a minha vida. E aí, posteriormente, comecei a ter uma vida dentro do terreiro, que é uma vida que ela tem um propósito muito especial e que lhe toma muito tempo, né? Quando você realmente coloca aquilo como um propósito de vida, né? Porque tem muitas obrigações. Porque tem muitas obrigações, né? Tem uma rotina que é bastante intensa, onde dentro dessa rotina muito intensa, a questão da caridade, do auxílio, ela não é uma obrigação, ela é parte... Tambor de Minas? Não, é um banda mesmo. Mas tem isso, tambor de Minas, tambor de caboclo? Tem, no caso, essas religiões espíritas, né, que trabalham com os espíritos, né, existem várias no Brasil, onde uma delas é a Umbanda, né? Existe o Terecô, existe o tambor de Minas, existe a Jurema, e várias outras manifestações religiosas que quando se reúnem se chamam de Umbanda também, justamente porque a Umbanda acaba sendo essa religião que abraça a todas, né? Então, não deixa de ser, mesmo não sendo exatamente aquilo, né? E todas essas religiões, né, todas essas manifestações religiosas, têm a luta, a caridade como algo base, né, como algo fundamental. E dentro desse contexto que veio a necessidade desse encaminhamento desse trabalho da Luz Negra, como esse alimento a esses famintos também, os famintos de serem vistos pela sociedade, né? Porque os terreiros são, na maioria das vezes, por exemplo, em Teresina existem praticamente 800 terreiros. É mesmo? Mas onde é que estão esses terreiros? Pois é isso que eu, no filme Esperança Garcia, eu fiquei impressionado com a organização, a beleza e a organicidade de um dos terreiros em que o professor Solimar escreve. Outro que o Luciano Claus me falou, de uma mãe de santo que ia completar 100 anos. Mãe Maria Pereira. Eu fiquei de lá e eu não sabia da existência desses terreiros. Isso, e é justamente não sei sobre onde isso. eles estão e nem sabia onde. Se formos pensar, né? Piauí, o quarto estado que mais violenta. Tipo assim, mensalmente, a gente tem notícias de terreiros queimados, depredados aqui. Então, essas pessoas estão escondidas nos seus quintais, né? Aqui os terreiros são os quintais, não são praças públicas como uma igreja, não são templos gigantescos como nos protestantes, nos evangélicos, né? Então, são lugares que buscam ter a própria segurança, além da precariedade também que envolve o financeiro, né? Mas, acima de tudo, a questão de segurança, muitas vezes, né? Então, a Luz Negra ela veio como esse objetivo de trazer segurança também, de alguma maneira. Porque no momento em que a gente faz uma fotografia, faz um vídeo demonstrando que aquilo que realmente existe dentro dessas comunidades tradicionais
é absolutamente diferente daquilo que é trazido pelas grandes formas de praticar a religiosidade, né, a gente passa a respeitar muito mais aquilo e a entender a profundidade que aquilo tem na construção do povo brasileiro, né? Nós somos parte disso, né? Nós somos parte dessas formas de construir a fé, né? O Piauí, eu vi recentemente, né, que é o estado mais católico do Brasil, né, por exemplo. E muitas vezes, até mesmo, essas pessoas se dizem católicas pelo medo do preconceito, do apedrejamento, né? São pessoas que muitas vezes são espíritas kardecistas, são espíritas umbandistas, são daimistas, são de várias outras formas de praticar a religião, mas que ali elas se identificam daquela maneira por uma questão de evitar de que apontem os dedos, de que sofram com qualquer tipo de violência. Então, a Luz Negra ela surgiu a partir dessa fome desses famintos. E né? no seu cinema você faz a transmissão da tradição oral da sua religião. Exato. E aí que está se perdendo. E aí era o ponto que eu me conecto ao que eu estava falando aquilo dos livros, né? Que você trouxe a importância, né, dessa parede multicolorida, multidiversa que a gente tem aqui atrás, né? Mas onde a minha vivência traz um olhar absolutamente especial e importante para essa tradição oral das pessoas simples, né? Das pessoas que têm uma vivência que talvez grandes intelectuais da Itália não tenham tido por conta do recorte de vivência que é de uma pessoa que vive aqui no Piauí, né? E que também vive em outras partes do planeta, que são outros recortes que falam muito mais sobre aquilo que também contempla o que é ser brasileiro do que às vezes as problemáticas. Você tem registrado isso, depoimentos? Tenho, sim. E a Luz Negra ela vem com esse propósito, né, de trazer a potência dessas tradições, tanto a partir da oralidade, como a partir da arte em si, mesmo da beleza das vestimentas, da beleza da pele dessas pessoas, dos rostos, né, das crianças, adultos e idosos que compõem essa religiosidade. E a gente tem buscado, graças a Deus, a gente tem expandido justamente a partir um pouco dessas conexões que nós temos, né? Recentemente, inclusive, uma pessoa também que faz parte desse mesmo grupo, né, dessa mesma geração, me fez um convite muito especial para fazer uma oficina em um quilombo, né, sobre audiovisual, né, que o nome da oficina era Aquilombal Audiovisual, em um quilombo de lá de Timon. E já a Luz Negra, que já tem 8 anos, né, esse momento em que a gente foi direto para essas origens, né, me trouxe um alimento espiritual, né, para essa minha fome, que foi tão especial no sentido de que ali eu estava como se eu tivesse voltado 200 anos no tempo para poder fazer aquilo que talvez eu pudesse fazer naquela época, né, de militar, de auxiliar aquela população num contexto novo, né, no contexto dessa nossa contemporaneidade, onde os quilombos ainda existem, com problemas que são marcantes para essa sociedade, né, que envolvem educação, saúde, saneamento básico, alimentação, uma série de coisas, mas onde em cada um desses lugares a gente encontra esses grandes intelectuais, né? Você citou 2 grandes intelectuais italianos, né, diretores da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas aonde eu vejo aquilo tão especial na Luz Negra, né, e na minha vivência, né, é o quanto que eu busco beber muito mais dessas minhas fontes, que são das nascentes nascidas aqui, né? São desses olhos d'água piauienses. Né? Poderia citar para você um grande antropólogo francês, Pierre Verger, sim, que impediu que a tradição oral fosse esquecida no caso dos candomblés da Bahia. Sim. Candomblés e variações do candomblé. Uhum. Porque com o tempo e o desinteresse das novas gerações, a modernização, tanto a doutrina católica, que é da Idade Média e tudo, vão sofrendo adaptações, né? Que eles dizem violências à verdade. Então, por exemplo, tem
eu não lembro o nome, do pai de santo intelectual que contestava muito a perca das tradições, dos mistérios, dos segredos do candomblé, não é nem da Umbanda. E o Pierre Verger, o Catumbi, que é um título africano, escreveu livros e mais livros, com fotografias, especificando, é muito difícil, é muito complexo, especificando toda a normatização tradicional da cultura que vem da África e que vai se adaptando através dos séculos. Então eu diria, o seu cinema foi para isso, principalmente? Exato, é para isso. Foi para isso. Foi para isso. Oxum, maré, todo pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Iansã, Iemanjá, chama, Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Eu tenho uma certa militância sobre essas fontes, né, que nós devemos beber para construir a nossa narrativa. E a nossa vivência ela é muito específica e ela deve ser vista como esse olhar especial, como esse olhar único, né? Por exemplo, a gente tem formas de trazer a história que são de cineastas franceses, mas será se essa galera sabe falar que nem a gente mesmo? Né? E aí essa minha perspectiva também veio no momento em que eu saí daqui. Né? Eu morei lá na Itália por um ano, aí eu cheguei lá todo tímido, todo medroso, piauiense. Né? Morou aonde? Morei em Florença. Florença. Né? Então eu cheguei lá assim meio assustado, né? Ainda na ideia de alguém colonizado. Né? Enfim, de uma família não abastada assim, financeiramente, ali tendo que lidar com grandes pessoas que seriam para a visão de mundo tradicional, né? E aí lá eu fui vendo, nossa, a gente tem tanto valor. Que foi o grande intelectual, o sábio de Florença do Renascimento? Dante Alighieri, né? Também. O Dante foi um dos grandes sábios, né? Onde ele, inclusive, dentro da sabedoria dele, ligada até mesmo um pouco do que eu tenho falado aqui nesse momento, ele contestou muito, né, essa visão romantizada sobre a própria Florença. Né? E Maquiavel? Maquiavel também, né, mas eu digo que né, puxando um pouco para Dante ainda, né, eu entendo que a beleza que o Dante, que é de Florença, né, que aí por isso que eu acabo podendo falar mais sobre ele contestou muito sobre essa romantização daquela cultura, né? Mesmo sendo o livro dele um dos livros mais vendidos na história, né? Mas ele foi uma pessoa que contestou o recorte da sociedade. A Divina Comédia? Sim, exato. E aí eu trago também esse contestamento sobre até que ponto que a gente deve beber se lambuzando de algumas dessas fontes, porque, por exemplo, o Wesley trouxe isso sobre o filme do Haroldo, né? Eu estive recentemente com o Haroldo num projeto que eu estava desenvolvendo em Cuba, e lá eu conversei com ele, é uma pessoa assim mesmo, espetáculo. E ele traz dentro da conversa dele também, né? Ele é mais um contestador dessas estruturas tradicionais, e a minha fome ela vem nesse pensamento onde a gente tenha a capacidade de nos alimentar não só do arroz com feijão também, né? Eu quero uma panelada, eu quero uma farofa de banana, eu quero Nos episódios anteriores... Eu vou vencer essa corrida, Benny. E daqui a um ano, eu volto.
barco.